Boa tarde. E aí, gente? Começando a nossa transmissão aí do nosso protocolo 9. Tudo certinho, som, vocês estão me ouvindo bem. Eu estou preocupada com o som, eu trouxe o microfone, mas vocês não têm noção do barulho que é aqui. O barulho da queda das águas é ensurdecedor. Sem o microfone eu não ia conseguir fazer. Tá todo mundo ouvindo bem? Som maravilhoso? Ok, que bom. Então, muito feliz de ter conseguido. É sempre assim, né? Essas ativações eu fico preocupada, principalmente com a parte operacional. Eu estou sempre me preocupando, mas eles ficam rindo do outro lado, né? Não adianta. Coisa de taurina teimosa e perfeccionista. Eu fico sempre preocupada das coisas não darem certo, de não ter conexão. Eu achei que eu fosse ter que andar aqui dentro desse parque, léguas. É tudo até simples, é fácil. Eu tive aqui em 2019, mas a lembrança que eu tinha é que da outra vez eu realmente vim pelas trilhas e eu andei muito. Então eu disse, bom, dessa vez vou ter que andar para caramba, carregar equipamento. O meu assessor para assuntos aleatórios, o Ronaldo, até veio para auxiliar, para ajudar. E ele está ajudando muito, que ele está fazendo contato com vocês também, que é importante. Tudo isso parece ser fácil, mas não é, para a gente chegar a montar isso tudo. Olha, vou contar um segredo de bastidores. Se eu não tivesse com o Ronaldo, nem esse visual aqui eu ia conseguir pegar para vocês, porque a gente roubou um banco. Eu contei isso na live agora há pouco, aberta para todo mundo. Não foi um assalto ao banco, não. Literalmente, nós roubamos um banquinho que estava lá longe, trouxemos para cá para a gente poder pegar esse visual aqui para vocês. Não, e ele pegou sozinho, né? Ele cheio de medo de levar bronca, vamos embora, vai, puxa. Ele, não é à toa que ele é forte. Trouxe o banco para cá. Então, cada uma dessas ativações a gente tem. Eu tenho as preocupações operacionais mesmo, porque preciso eu estar imersa na energia do local, eu estar aqui dentro mesmo, onde eu estiver, né? E nem sempre é tão fácil, principalmente com relação à conexão, mas olha, é incrível. Nós chegamos aqui, não estava dando sinal, eu já estava preocupada, nada. Na hora H, parece que os pauzinhos são mexidos lá, de forma que a nossa tecnologia funciona. Então é isso, né? Tem que trabalhar a verdade. Está pensando que a vida é mansa? Não, ele veio para trabalhar. Então, ele está mais para lá com o computador para poder entrar em contato com vocês também. E eu consegui esse visual aqui, ó, privilegiado, né? Gente, fazer ativação aqui, tudo que eu queria mesmo, trazer essa energia toda para vocês. O pessoal que fez a aplicação comigo, eu encerrei com os 3 minutos de aplicação da energia vital. Logo depois eu fiz a estabilização, eu estou com os símbolos aqui, e eu fiz a estabilização para vocês, só não fiz ao vivo, tá? E eu fiz uma aplicação até para mim também aqui, aproveitando isso aqui tudo. Então, eu depois estabilizei, que eu sei que o pessoal da chat vai dizer, não, aplicou. Sempre que a gente aplicar, eu apliquei 3 minutos para vocês, depois tem que estabilizar ao mesmo tempo. Então, eu estava economizando bateria aqui, por isso que eu estava falando acelerada, e aí eu fiz para poder estabilizar aquilo que a gente aplicou, tá? É só um parêntesezinho, porque quem estava lá comigo e fez a formação antiética, porque senão daqui a pouco vocês estão fazendo sem estabilizar. E eu estabilizei, tá? Então, cada minuto que você aplicar, você estabiliza. Depois que você fizer, aí você fecha e fica um tempo segurando o Proteu para poder estabilizar, tá bom? E fazendo também a recirculação. Bom, hoje a gente vai trabalhar agora com os nossos 3 chakras. Os primeiros chakras que são mais próximos à Terra, que é o chakra básico, o chakra sexual e o plexo solar. Nós vamos ativar, na verdade, 3 energogênesis. No fundo, a gente acaba ativando mais de um, tá? Mas principalmente esses aí que é transmitida para a gente, que vai fazer o trabalho é muito mais complexo do que só isso. Mas para que a gente possa entender e não entre tanto ali, esmiúce tanto e já dá para a gente ter essa compreensão, nós vamos mexer em 3 energogênesis.
Quem participou do mesmo projeto, do mesmo protocolo lá em Nazaré, esse projeto é diferente. Quando eu falo projeto, todo protocolo nosso, cada um dos energogênios que são mexidos, eles têm uma frequência. Talvez não dê para vocês verem aqui. O projeto Iguaçu, ele tem essa frequência toda aqui, que é a combinação de todos eles, todos esses separadamente. Então, nós vamos, aqui a gente chama de tom. Nós vamos mexer em 9 tons frequenciais do nosso campo energético. Então, com isso, nós vamos ativar 9 energogênios específicos que trabalham nesses tons, tá? Lá em Nazaré, nós trabalhamos com outros tons. Então, quem fez Nazaré não é a mesma coisa que vai fazer aqui, apesar do nome do projeto, do trabalho central, ser o mesmo, o Protocolo 9. Lá eu até chamei de Projeto Nazaré, aqui é Projeto Iguaçu. Trabalhamos com tons distintos, tons diferentes. Tá? Bom, nessa primeira ativação, deixa o pessoal, todo mundo chegando um pouquinho, para poder todo mundo participar. Nessa primeira ativação que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com o tom 909, só para vocês saberem, não precisa guardar nada disso, é só para vocês estarem cientes, que é o tom da ousadia. E o que seria ousadia? Todo protocolo 9, na verdade, ele é chamado protocolo comportamental. Por quê? Porque ele faz alteração de comportamentos nossos. Esses comportamentos é que influenciam muito nas nossas decisões. E, consequentemente, eles quebram algumas atitudes, alguns pensamentos. Por isso que a gente fala que é um protocolo que promove a quebra de crenças, programações que nós repetimos sem nem perceber e que inserimos no nosso comportamento do nosso dia a dia. E muitas vezes é perpetuado por reencarnações. São atitudes que a gente está sempre repetindo, e foi programado lá atrás e que agora a gente começa a perceber que isso precisa ser quebrado. Então, para poder trazer numa linguagem da verdade, cada um desses comportamentos, eles são analisados frequencialmente, além do tom, eles têm como se fosse um símbolo próprio, um código próprio, um código de funcionamento. Nós somos todos codificados, só que vocês não têm noção. O mapa de cada modelo biológico, a codificação de cada modelo biológico tem seu próprio mapa. E esse mapa é gigantesco. A tecnologia que eles utilizam para nos mapear é fantástica. E eles conseguem fazer a leitura de cada uma dessas capacidades, o que está aceso, o que não está, o que está funcionando, o que não está, o que a gente precisa regular, o que não precisa. Tá? Então, nós somos, na verdade, codificados. Então, para eu trazer para vocês numa linguagem simples, a gente traduziu em comportamentos semelhantes àqueles códigos, que tenham mais ou menos o tipo de frequência e que a gente possa interpretar a nossa forma humana. Então, esse primeiro comportamento que a gente vai acionar seria a ousadia. Então, o que seria a ousadia, né, para a gente? Na verdade, para a gente assumir tudo o que a gente vai mudar, o que a gente vai transformar na nossa vida, muitas vezes a gente precisa de ter coragem para ousar mesmo, para fazer diferente, para seguir um caminho diferente. E dentro desse processo, às vezes a gente não tem energeticamente a capacidade para fazer isso. Então, é esse código que vai ser instalado agora através do funcionamento desse energogênio que, de repente, pode estar apagado na gente. Então, para que você comece a fazer a transformação, a modificação, é preciso ter isso acionado em você. Senão você pode fazer meditação, terapia, seja lá o que for todas essas outras ferramentas que nos auxiliam no nosso crescimento, você pode testar todas. Se você não tiver esse código instalado que permite que você haja com essa palavra, porque a gente interpretou assim, com ousadia,
com coragem para quebrar regras, para transgredir, para realmente fazer diferente da manada, do todo, porque no momento que você resolve ser diferente, você passa a vibrar numa frequência diferente. Isso te destoa do teu grupo. Então, como a gente também foi programado para isso, nós temos um instinto de coletividade, que a gente precisa ser aceito, a gente precisa estar inserido num grupo, que isso também é conceito que foi enfiado, né, na nossa programação. Muitas vezes você não consegue, você acha que você não vai ter força suficiente para você ousar, para você fazer diferente da forma como você vinha fazendo. E isso são padrões que a gente vai repetindo ao longo de diversas encarnações, como eu já conversei com vocês. Então, você não percebe que aquele padrão está sendo repetido, 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 repetido. Isso tem muito a ver com o nosso relacionamento familiar, a forma como a gente enxerga o nosso convívio familiar. Existem questões culturais que também vão sendo programadas e que a gente passa repetindo de encarnação para encarnação, principalmente nós mulheres, muito subjugadas lá atrás, dentro de todo esse processo. Muitas vezes você vem de novo no modelo biológico, porque você está moldado daquela forma, você vibra daquela forma, com uma energia mais feminina mesmo, mas você não consegue se desvencilhar dos padrões negativos que foram instalados para os modelos biológicos femininos. Muita coisa foi programada na gente. Lembra que eu venho falando do campo morfogenético? Então, foi instalado numa determinada população feminina, determinadas programações, e essas programações elas vieram se repetindo até que chegou um ponto, deu um salto, e a gente já vem com aquilo inserido. Mesmo que não seja repetido, aquilo faz parte da nossa programação. Temos que quebrar. Muitos dos conceitos, isso não é feminismo, não é vocês. É a questão mesmo de você conseguir enxergar com uma feminilidade que é diferente. Nossos modelos biológicos são um pouco diferenciados mesmo do masculino, mas a gente conseguir enxergar que temos também liberdade de escolhas que nos foram tiradas lá atrás. E essas liberdades de escolhas atrapalham o nosso crescimento, porque a gente só cresce através das escolhas. Então, não é uma questão de você manter aquela programação, não é só você quebrar a programação, é você se libertar para você poder crescer. Tá? Então, por isso se torna necessário. Então, a gente vai acionar, na verdade, um energogene transdutor do vórtice básico, que vai transformar os pensamentos de medo e rejeição em confiança e certeza das suas escolhas. Esse poder vibra na frequência da coragem com um propósito. Você ter, não é a coragem kamikaze, de você realmente ousar por ousar, só para transgredir, conforme a gente já viu várias gerações fazendo para afrontar. Não é a ousadia, não é uma afronta. É realmente você ter coragem com um fim, com um propósito, que é você crescer, você evoluir. Então, você consegue fazer isso. Porque quando você é ousado, o universo vai te responder com sincronicidade, com coisas que vão realmente conduzir aquilo até você. Os portais, tudo ao seu redor vai abrir, onde você conseguia muros, onde você tinha muros intransponíveis, você começa a ver a existência, na verdade, de portais, de situações que antes você achava que estava ali só te bloqueando, mas não. Era a oportunidade de você transgredir e que você deixou passar. Quantas vezes uma adversidade ou uma dificuldade a gente acha que ali é um bloqueio, quando na verdade não é. Se você tiver ousadia, é a oportunidade de você furar aquilo e seguir à frente. Toda a tua energia, ela se organiza também para sustentar a sua decisão, para que você consiga manter aquilo que você realmente se propôs a fazer. E também você se torna fonte inspiradora, por isso que é importante que as outras pessoas vão se inspirar e vão se libertar também.
tudo isso que eu faço, eu acho que o mais bacana na minha caminhada é ter certeza que eu estou inspirando muita gente a fazer o que eu fiz. A sair da minha casa, ir nos locais que tem que ir, buscar energia, sair do meu conforto, da minha zona de conforto. Muitas vezes eu estava sozinha mesmo, que vocês acompanharam. Não ter medo, confiar. Às vezes me bate um medinho, mas ao mesmo tempo, não, vou confiar, não estou sozinha. É normal a gente sentir o medo. Mas se a gente não participar da experiência, você não vai perceber o quanto você não está sozinho e o quanto você também é forte. Que muitas vezes a gente acha que são eles operando do lado de lá, não é nossa força. É que a gente tudo terceiriza, né? Eu agora mesmo, eu falei para vocês, eles mexem os pauzinhos lá em cima. Gente, eu estava aqui numa concentração danada para que realmente a gente gerasse um campo eletromagnético para que a internet funcionasse. Por que eu vou terceirizar? Pode ter sido eu mesmo, né? Com a minha força, com a minha energia, com o meu propósito, com a minha intenção, que consegui fazer com que realmente tudo se estabilizasse. Olha a crença que eu ainda tenho, olha como eu também dentro de mim, às vezes faço as coisas e não percebo. Tudo isso que eu estou falando agora, nesse minuto para vocês, é intuído por algum amigo do lado de lá, que está dizendo a força é sua. Eu estou falando com vocês e tem aquilo na cabeça. A força é sua. Por quê? Eu não estou aqui para quebrar crença. Eles estão me ajudando a quebrar as minhas crenças. Olha que interessante, né? Então, a ousadia, ela carrega, na verdade, a centelha divina que ativa os caminhos da energia primordial, da força maior, né? Revela dons e transforma destinos, tá? Então, a gente vai fazer a nossa primeira ativação, que a gente vai perder tempo. Já vamos fazer a primeira ativação, que é a do chakra básico. Vocês se preparem, porque hoje a gente vai fazer aqui, são 3 ativações. Então, vamos partir para a primeira ativação, que é o chakra básico. É só quem ainda não participou de nenhuma ativação, que chegou agora aqui pela primeira vez, é só assistir ao vídeo que vai passar agora. Fica prestando atenção no símbolo, tá? Não desvie a sua atenção. Preste atenção no vídeo. Só isso, não precisa fazer mais nada. Todo o processo é eletromagnético. Todo o processo é feito através da observação desse vídeo. Todo mundo preparado? Todo mundo? Vamos fazer? Tá? Renzão está aí com a gente também. Gente, hoje a equipe está... Nara está com a gente, lá direto de João Pessoa. Renzo está com a gente, direto de São Paulo, auxiliando aí nas transmissões. E o Ronaldo está aqui para poder tomar... Ele está agora aqui igual guarda-costas, para não deixar ninguém encostar. Ninguém derrubar. Ninguém derrubar o tripé. Ele está aqui tomando, porque agora chegou uma turma grande aqui e ele está tomando conta. Tá bom? Então vamos à primeira ativação, Renzão. O Renzão nem falou com ninguém, ele está lá quietinho nos bastidores. Tá? Vamos fazer a primeira ativação, que é a ativação do chakra básico. Beleza? Então, microfone. Eu estava aqui olhando os pássaros. Nossa, uns pássaros azul marinho com bege maravilhosos. E aí, como é que vocês estão? Não adianta, eu tenho que botar óculos que a claridade me incomoda. Tranquilo? Ângela, ali na dúvida, perdão, não teria que ser para a direita? Não, não teria. A gente está fazendo uma desprogramação, a gente usa o símbolo magnético, no caso, e a gente está usando o criato para criar um novo acionamento, um novo mecanismo de acionamento do energogênio que tem que ser ativado. Tá? Então, por isso, na ativação do protocolo 9, a gente está sempre utilizando magnético e criato, são outros símbolos. Tá? Beleza? Tá todo mundo bem? Entrou abelha, isso aí? É normal, às vezes, sentir sono. É normal você que está fazendo pela primeira vez, pode dar algum enjoo, pode dar algum revertério. As pessoas relatam, às vezes, até... tá vendo? A Débora ficou tonta. Pode dar dor de barriga. A gente está alterando as frequências, o nosso organismo vai sentir. E como a gente está mexendo principalmente com o chakra básico, é capaz de vocês sentirem algum desconforto. A área genital, você pode perceber também algum tipo de desconforto. Tudo normal, passa, tá? Tudo passa. Sono também é bem comum,
Então, quem pode dormir depois, aconselho. Quem está com dor de cabeça vai passar também é normal. São todos efeitos que as frequências estão sendo trabalhadas, a gente não está acostumado. Então, tá mexendo no nosso processo energético, mas passa, pode ficar tranquilo. Tá? Depois de 1 ano e meio, ou quase 2 anos fazendo isso, gases liberados, ótimo. Já começou a desbloquear, beleza também. Normal. Tem pessoas que arrotam também, tem pessoas que bocejam, tudo isso é normal, tá? Então pode acontecer, tá bom? Normal. Mas passa, 2 anos fazendo aí, tranquilo. No começo é assim mesmo, tá? A gente vai partir agora para o nosso segundo chakra, que é o chakra sexual ou esplênico. Qual é o outro nome que chamam também, além do sexual? É sexual, esplênico, tem um outro nome aí que chamam, tem que lembrar. As abelhas, elas me acompanham muito, Lígia. Eu tenho uma forte ligação com as abelhas também. Eu acho que as abelhas têm alguma coisa a ver com o trabalho. E também de vez em quando lá em casa aparecem esses enxames. Pode ser a frequência que a gente emite, que elas trabalham com essa frequência e atrai. Tá? Umbilical, obrigada, Débora. O nome do chakra é sexual, esplênico ou umbilical. Estava querendo lembrar. Obrigadão. Tá? Bom, nosso segundo chakra, que é o sexual, esplênico ou umbilical, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de prazer. Apesar do chakra, da gente trabalhar com o chakra sexual, não quer dizer que a gente vai ativar só o prazer sexual. Né? Eu digo só por quê? Porque nós vamos ativar o prazer de uma forma geral. Prazer pela vida, o prazer, o gosto, porque para a gente poder quebrar também algumas crenças, muitas pessoas não quebram porque não sabem nem o que dão prazer para elas na vida. O que realmente é gostoso de fazer, o que você se sente feliz fazendo. Muitas pessoas estão tão presas no piloto automático, repetindo essa programação, a programação que foi estabelecida nelas, que elas não conseguem identificar realmente aquilo que dá alegria, que dá prazer. Não consegue. A gente só consegue saber o que é bom ou ruim tendo parâmetro para comparar. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Isso aqui me faz feliz, isso aqui não faz. Mas quando você não tem isso ligadinho dentro de você, você simplesmente perde esse parâmetro. Você não consegue saber o que de fato te dá prazer. Então, quando a gente está falando de quebra de crenças que nos limitam, de bloqueios emocionais que também travam a nossa vida, a gente precisa falar nessa energia do prazer, da alegria, da felicidade, para que você sinta realmente vontade de sair daquilo. Você consiga perceber o que é o prazer, para que você possa compreender que o que você está vivenciando não tem nada a ver com prazer, nada a ver com alegria. Muitas vezes a gente repete, porque é uma falsa alegria, porque é um falso prazer. Ou porque colocaram isso na gente que aquilo dá prazer. Dá prazer para, de repente, outra pessoa, mas para você não dá. Então, são programações. Então, o prazer é uma das forças mais sagradas e mais mal compreendidas da nossa existência. Espiritualmente, ele é uma chave de ativação da presença. É um canal de conexão com o divino e uma fonte legítima de poder criativo. O poder do prazer está em despertar a consciência do corpo como um templo da alma. O nosso corpo é como se fosse a casa, é o nosso veículo de manifestação da nossa essência. Então você também tem que estar bem com o seu corpo, sentir alegria, prazer, com tudo isso aqui que você tem à sua disposição para manifestar a sua essência. Também serve, o prazer também está associado em alinhar os sentidos com a energia vital. Fazer essa ligação, proporcionar isso tudo do seu corpo, você ter disposição, ânimo, vitalidade para fazer as coisas. Romper com a culpa e os bloqueios ancestrais que negam a alegria. A gente foi programado, volto a falar, para sermos infelizes, para trabalharmos sempre com a culpa. Quando a gente deixa de fazer algo que a gente gostaria de fazer e que muitas vezes é o que está mais
coerente com a nossa essência, a gente não faz porque a gente tem medo de ser punido, tem medo de não ser mais participante do grupo, medo da rejeição. Então, é preciso que a gente identifique essa capacidade de sentir prazer, para principalmente não sentir a culpa. Liberar a energia criadora que estava aprisionada. Então, quando você também passa a ter mais tesão na vida, tesão em tudo, é isso que as pessoas falam, né, do tesão na vida. Você começa até a expandir a tua criatividade. Você tem mais um universo maior, expande a sua consciência de forma que você consegue acessar lá na tua essência ou do outro lado as ideias bem criativas, as soluções dos problemas todos que até então você não enxergava. Então, quando você se permite sentir prazer no toque, na arte, na dança, na natureza, na respiração, você entra em ressonância com o estado original do ser, que é o bem-estar, a abundância e a fluidez também. Então, nosso prazer, essa sensação de prazer, ela está inclusive associada à nossa prosperidade. Tá? Prazer não é apenas desejo, é presença. É quando você não briga com a vida, mas dança com ela. É quando o corpo se torna instrumento de expansão da alma, veículo de manifestação da essência. É quando a energia flui sem culpa, sem pressa, sem medo. Você está no fluxo do prazer, trabalhando com essa energia do prazer. O prazer cura, porque te devolve para dentro de si com leveza e verdade. Ele te reconecta ao eixo da criação, onde tudo se torna fértil, inclusive você. Será acionado o energogene transdutor do vórtice sexual ou umbilical, que transformará os pensamentos de não merecimento em alegria e de estar desfrutando as conquistas. Outra coisa muito importante, a gente vê muita gente aí que conquista, trabalha, mas não consegue sentir prazer em desfrutar, se sente culpado. Eu passei agora por essa situação até com meu ex-marido. Enquanto ele estava no hospital, ele falou: você foi muito importante para mim, porque eu consegui, através de você, ver o que é ter prazer na vida. E depois que a gente separou, eu só fiquei trabalhando. Ele viu um outro tipo de prazer que até então ele precisou passar pelos dois momentos para ele identificar o que era o prazer que eu estava proporcionando para ele. Até então ele sempre achou que eu proporcionava prazer sexual para ele, pela nossa diferença de idade, por tudo que a gente viveu, e ele sempre falava isso, que era. Mas quando ele se separou de mim e passou a vivenciar o prazer sexual, meramente sexual, e depois que a gente se separou, ele desarvorou geral mesmo, saiu piriguetando igual um doido, mas ele precisou passar por isso para quando ele chegou no fim da existência dele aqui, né, que a gente não sabia que era o fim, mas ele estava lá no hospital, ele conseguir comparar o nível de prazer que ele teve numa relação saudável comigo, que ele achava que era só sexual e não era, porque eu empurrei ele realmente para desfrutar todas as conquistas que ele obteve. Ele era um homem que sabia ganhar dinheiro com muita facilidade, era um cara extremamente inteligente, mas ele não achava, ele se sentia culpado de desfrutar, de fazer uma viagem, de ter um carro bom, de comprar. Eu que fui empurrando ele para tudo. Tudo que era de roupas boas, era eu que empurrava. Por ele andava sempre no carro velho, por ele. Tanto que depois que a gente separou, ele enxergou o prazer de outra forma. Tudo aquilo que eu trazia para ele, que ele dizia assim, não, isso aí não me faz feliz. No final da vida, ele conseguiu comparar e ver que realmente prazer era aquilo que a gente vivenciava. A alegria de viajar, a alegria de poder se vestir bem, de comer bem. Quantas vezes eu falava da gente ir conhecer um restaurante e ele fazia cara feia. Pô, trabalhava pra caramba, tinha dinheiro, mas... Então, isso é importante a gente ter esse prazer e a gente identificar. Não é só o prazer sexual, é o tesão pela vida como um todo, tá? Então, nós vamos fazer a nossa segunda ativação agora, que é a do chakra sexual.
Vocês segurem a onda aí, agora vocês vão sentir mais ainda. Essa primeira do chakra básico, a gente sente mais nível realmente, como é que se diz? Aquela região do períneo, aquela região mais baixa da ponta da coluna. Mas agora o sexual vocês vão sentir mais em nível mesmo de órgãos sexuais. As mulheres vão sentir, de repente, alguma cólicazinha, alguma coisa relacionada aos ovários, ao útero. Os homens também é capaz de sentir um pouco da bexiga, tá? Porque aí a gente está trabalhando com... vai pegar uma parte do intestino também. Então, normal, tá bem? É normal. Então, vamos lá. Nós vamos fazer... Alguém corrigindo ali que não é umbilical, é sacral. Não, o sacral é o básico. Nós temos o chakra sacral ou básico. O segundo é o sexual, umbilical ou esplênico. O terceiro é que é o plexo solar. Tá? Que as pessoas... Mas, gente, isso não precisa contestar nada. É mera nomenclatura nossa. Tá? Então, não se preocupa em ficar corrigindo. É só para você entender. O básico ele vai mexer mais lá embaixo. Nível de ponta da coluna, nível de região do períneo. Esse é o chakra básico. Ele é voltado para a Terra, a primeira ativação que a gente fez. Agora a gente vai mexer com outro que fica mais ou menos ali nas mulheres, na região por cima da pubis. Ele pega mais ou menos ali, abrange o útero, o ovário. Para os homens, pega a região da bexiga, da ponta do intestino, já o intestino grosso, tá? Então, beleza. Não se pega tanta nomenclatura, não. Então, vamos lá. A gente vai fazer essa nossa segunda ativação. E, Renzão, você que está aí, a gente vai colocar a ativação do chakra sexual, que acho que está escrito como sexual aí. Tá? Isso aí, Lídia. O importante é acionar, é acordar. Tá? Então, prestem atenção. Evitem ficar escrevendo no chat na hora da ativação, gente. Não desfoca. É só ficar olhando para o vídeo. Vai passar o vídeo, fica focado no vídeo, no que está passando aí. Tá bom? Tá todo mundo bem? Todo mundo preparado para fazer a outra ativação? Tranquilo? Coloca aí um sim. Eu quero ver todo mundo dando um sim, só para a gente ter noção. Quer beber uma aguinha antes? Tá? Tranquilo? É dado o comando vocal, tá tudo aí no vídeo direitinho. Então vamos partir para a nossa segunda ativação de hoje. Vamos lá, Renzão. Voltando. Estava fazendo também aqui. Levantei um pouquinho que eu tô dormente. Tá? Bom, chakra basicão feito. Eu estava querendo lembrar assoalho pélvico. O chakra básico está mais associado ao assoalho pélvico. Agora a gente fez o chakra sexual associado a todo o aparelho urogenital. Então a gente vai sentir bexiga, a gente vai sentir... Eu estou com vontade até de fazer xixi. A gente sente, esquentou tudo, né? O que mais é que vocês sentiram? Quase deslocou o maxilar. Por quê? Vou sentar para cá para poder vocês perceberem mais a cachoeira. Tá lindo, né? Eu levantei aqui um pouquinho para ver essa paisagem, é fantástica. Eu não posso mexer aqui. Se eu mexer, tá... Sentiu? Sonolência normal. Contraste astral. Relaxamento, bocejo. Sonolência. Calor. Arroto. Normal, gente. Eu só bocejando aí. Linda essa energia toda, né? Caramba. Tentou os pés e as pernas, sono. Vontade de fazer xixi, a Rosimar, eu também. Também senti que mexeu muito com o meu sistema urinário aqui. Também. Alguém sentiu irritação? Ó. Um pouquinho de cólica.
É normal também sentir. Então, vai trazer mais prazer para a gente em tudo, mais tesão pela vida mesmo. Vamos identificar aquilo que nos dá prazer, aquilo que faz a gente feliz, né? Arrepio nas pernas, leve pontada no lado direito da barriga. Arrepios e contração no abdômen. Pressão na testa. Gente, tudo isso costuma passar, tá? Dá um tempinho. Alguém sentiu um pouco de irritação? Uhum. Então, pegou no estômago. A gente já vai começar, pode ser trabalhado com a primeira pétala do plexo, que a gente já vai começar a trabalhar com o plexo. Na verdade, esse chakra esplênico, o sexual, ele está pegando toda essa região aqui. Então, algumas pessoas ele já começam também a trabalhar a primeira pétala do plexo solar. Tá? Esquentando algumas partes. Beleza. Show. Deb, então faz depois com calma o restante. Tá? Beleza. Vamos fazer agora do plexo. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês, então a gente já vai voltar. Peraí. Vamos lá. Nosso próximo vórtice, a gente vai trabalhar com magnetismo, tá? Então, seria o magnetismo para a gente poder quebrar as crenças. O porquê é importante isso? Magnetismo é o poder silencioso da atração consciente. Então, a gente começar a atrair as coisas conscientemente. Não é só atração por sincronicidade. É você ter o poder mesmo de atrair aquilo que você quer. O magnetismo, ele não força, ele não grita, ele emana, né? Então, ele está ligado à presença, à coerência vibracional e à capacidade de sustentar a sua verdade energética sem precisar provar nada. Você consegue, para você mesmo, você vai sentindo o quanto você tem esse poder de atração. Então, você vai intencionando, conforme você vai intencionando, você consegue ir atraindo as coisas. Isso é importante no nosso processo de crença, porque muitas vezes a gente acredita no que contam para a gente porque a gente não consegue fazer outras coisas. E no momento que você percebe que o teu magnetismo é forte, funciona, é eficaz, você já começa a quebrar tudo que falaram para você, porque você sabe que você sabe fazer de forma diferente. Então, o poder do magnetismo nasce de 3 pilares. Alinhamento interno, que é quando a gente produz nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa ação, que vibram também na mesma frequência. Então, quando você consegue alinhar isso tudo, o que você pensa, você consegue sentir, e você consegue agir, você atrai, você ativa esse magnetismo em você. Estado de presença, quanto mais você está centrado em você mesmo, mais tudo se aproxima de você. Então, quando aquilo que você deseja e você está centrado em você, você não está focado nos outros. Você não está preocupado com o que te disseram, o que dá certo ou o que não dá. Você tem certeza daquilo que você quer. E aí você ativa esse seu poder de magnetismo. É uma energia limpa e pulsante também. Quanto mais vitalidade, a importância da energia vital, mais expansão do seu campo magnético. Então, a gente precisa da força da energia vital para a gente poder ter um campo magnético mais forte, mais potente. Então, ser magnético não é manipular, é irradiar a autenticidade. Olha que interessante. É quando você não fica desesperado para obter as coisas, mas você naturalmente permite que as coisas venham até você. Você não bloqueia ali. Você sente que as coisas vêm naturalmente até você. Você não precisa ficar desesperado, correndo atrás, igual a Maria de Fátima da novela, que quer ser rica a qualquer custo, né? Não precisa. A riqueza vem até você de forma natural. Por quê? Porque você irradia aquilo e o teu poder magnético está funcionando. E é quando você não se esconde, mas você se revela com integridade. Não é você querer se aparecer, né? Como dizem. Não é isso.
Mas aonde você chega, as pessoas notam a sua presença. Você não precisa botar um laçarote na cabeça, você não precisa pendurar uma melancia no pescoço. As pessoas sentem a sua presença. Sentem porque você irradia esse campo magnético ao seu redor. Então, isso também é importante. Porque no momento que as pessoas percebem que você tem esse poder, que você realmente você emana isso e as pessoas conseguem captar isso, elas respeitam muito mais as suas opiniões, as suas escolhas, sem querer impor as delas. E isso daí é um plus enorme para que a gente quebre muita coisa dentro da gente, que a gente só acaba fazendo porque a gente não consegue impor isso para os outros. Mas é uma imposição sem arrogância, é uma imposição natural. Sabe aquela coisa do nobre que diziam, né? Que a realeza, quando chega, que é a nobreza mesmo de berço, que a pessoa pode estar mal vestida, pode ser do jeito que for, que as pessoas sentem uma presença ali real, nobre. Né? A gente está falando de coisas aqui da Terra, mas levando para o outro lado, é isso. A pessoa parece que você sente nela um grau, ela não é arrogante, ela não demonstra o que tem, mas ela consegue irradiar isso. Isso é magnetismo. Isso aí, tá, Manaus está caindo no temporal. Tranquilo, Aldo. É assim, a gente está movimentando um monte de energia. Aqui já tem umas nuvens pretas se formando aqui também. Vai dar tempo da gente terminar sem chover na gente, assim espero. Tá? Bom, o que o magnetismo faz? Ele ativa sincronicidades, ativa o reconhecimento natural da sua missão, isso é muito importante. Então, as pessoas vão reconhecer você, a importância do que você veio fazer aqui, mesmo que você não fale. Você não precisa falar, é sentido. É uma autoridade, uma hierarquia, algo que é sentido naturalmente, você não precisa falar. A manifestação de conexões e a oportunidade, a manifestação de conexões e oportunidades sem esforço forçado. Você não precisa, como eu falei, sair correndo atrás daquilo que você quer. As coisas vêm, caem para você naturalmente. Chegam até você, você não sabe nem como. Aquilo, de repente, cai no seu colo. É você querer e a coisa, puf, vir de encontro a você, né? Ele é profundamente espiritual porque é o campo da ressonância da alma. Quando a sua vibração é verdadeira, o universo responde na mesma frequência. Será então acionado dessa forma um energogene decodificador do vórtice solar, do plexo solar, que transformará as energias intrusivas contrárias e sabotadoras à mudança em força também não violenta de atração para a intenção desejada. Olha que bacana. Então você se torna um imã de tudo aquilo que você deseja, sem precisar se impor com agressividade, com força, com violência, com arrogância, com autoritarismo, não. De uma forma natural, você vai ser um imã para as coisas boas e você vai exercer essa força de autoridade, de comando até, sem precisar impor nada. Olha que legal. Então, isso daí ajuda a gente, muitas vezes, a quebrar realmente coisas que a gente fica arrastando atrás, correntes que a gente nem imaginava, mas que estão lá, a gente arrastando. Então, é assumir o teu controle da tua vida, da tua essência, assumir realmente quem você é, verdadeiramente aquilo que você veio fazer aqui. Tá? Todo esse trabalho que a gente está fazendo é para despertar os pontos-chave, as pessoas-chave do planeta. Esse trabalho todo que eu estou fazendo é um trabalho de conscientização do processo de despertar com pessoas especiais, com pessoas que têm realmente algum propósito ligado a todo o projeto do lado de lá. Então, você não está aqui por acaso, confia, o trabalho está sendo feito, você está ouvindo o chamado direitinho, porque você está se esforçando para fazer, e você vai perceber como a sua vida vai mudar daqui para frente. O primeiro protocolo 9 que eu fiz em Nazaré já transformou vidas.
Tenho certeza que tem gente aqui que fez o primeiro, que está fazendo o segundo e que pode afirmar que realmente foi uma transformação. É uma virada de chave na nossa vida, tá? Então confia mesmo que todo o trabalho está sendo realizado. Isso para te impulsionar a você poder pegar as regras da tua vida e fazer todo o trabalho que tem que ser feito, né? A gente está todo mundo aqui juntinho. Beleza? Tá? Eu acho que teve algum tipo de dúvida. A Priscila aí falando que fez é verdade. A Cristi fez também. Foi incrível, né? A mudança total no primeiro. Isso é muito legal, a Sandra aí colocando pra gente. E mais? O pessoal estava comigo lá em Nazaré, né? Ó, Rosimar falando que é a prova do protocolo de Nazaré. A gente já vai fazer nossa última ativação de hoje. Eu vou até mostrar para vocês, mas eu digo, não é para fazer inveja não, tá? É que essa aqui, ela foi construída. O pessoal de São Paulo, algumas pessoas já fizeram comigo. A gente fez lá no comecinho mesmo, essa daqui eu tinha montado a primeira, que é a que ajuda a gente no protocolo 9 para dar força. Mas como eu falei, ela é difícil de montar, é difícil de enviar, são muitas pecinhas, ela é toda coloridinha, mas trabalho isso aqui, às vezes eu trabalho também com ela, para poder pedir. Ela ajuda, é mais uma ferramenta, né? Só trouxe para poder mostrar para vocês, tá? Então, a gente tá trazendo cada vez mais tipos de ferramentas diferentes. Sandra tem essa, né, de São Paulo? Então usa, tá, Sandra? Quem tem, use. Até porque essa daqui está sendo difícil de pensar na logística para enviar para vocês, principalmente na construção, tá? Claudete fez, só percebeu o tempo depois, né? É assim também. Mas a ferramenta já está instalada, então vamos embora, né? Você já sabe que tem. Às vezes a gente não usa na hora, como eu falo para vocês que muitas vezes eu esqueço de usar tudo que eu tenho, eu esqueço, né? Acabo esquecendo mesmo, mas vamos usar. A gente tem que utilizar, vamos botar em prática tudo aquilo que está vindo aí para gente, tá? Bom, todo mundo pronto para fazer do plexo solar? Tá tranquilo? A gente conversa um pouquinho para dar um intervalo entre uma e outra, para deixar o corpo normalizar, mas tá tranquilo? Coloca aí um sim para eu saber se está legal. A gente pode partir para a nossa terceira. Sim. Tranquilo. Até porque tem gente que queria fazer, tadinha, a Débora teve que voltar para o trabalho, mas é preciso explicar a vocês, não dá para fazer só, e tem que dar esse tempinho também para o corpo dar uma acostumada, tá? Não dá para fazer assim direto, eu acho que é importante a gente explicar o que a gente também está fazendo. E outra coisa, só para que vocês saibam o tom, só não precisa pensar nada, é só para saber. Primeiro tom ativado, a gente ativou o tom 909, que foi da ousadia. O tom 711, que é do sexual, a gente fez agora há pouco. E agora a gente vai ativar um tom 252 ligado ao plexo solar, tá? Então, esses são os 3 tons aí que a gente está trabalhando dentro do nosso código de barras aqui do nosso projeto. O projeto vem com uma leitura, tipo um código de barra mesmo, para que a gente possa trabalhar certinho cada um desses energogênicos. Então, vamos lá. Renzão aí com a gente. Terceira ativação do dia, terceira e última do dia, a ativação do plexo solar. Vamos? Vou botar o som. Certinho. Já está começando a chuviscar aqui, a gente já está caindo os pinguinhos, né? Ó, energia, quero ver como é que vocês estão sentindo. Tudo tranquilo? Essa vai dar um pouquinho de enjoo,
vai mexer com toda essa região aqui gástrica, tá? Mas normal, tudo vai passar depois. Eu já estou cheia de sono, essas ativações dão um sono, que não é brincadeira não, né? Soluço, fome, me deu fome também. Mas tudo me dá fome, gente. Se eu estou triste, eu sinto fome. Se eu estou alegre, eu sinto fome. Se eu tô... né? Forte. Sentiram? Vai mexer com toda essa região. Sono é normal. Tá? Expressão na cabeça, isso tudo vai passar, tá, Ângela? Fica tranquila, vai passar. Quem puder dormir, ótimo, descansa, tá bom? A cabeça fica um pouquinho pesada mesmo, Célia. Lembrando que a gente está mexendo todo o nosso campo energético, é para o nosso bem. Não se apavorem com os sintomas, é normal, tudo passa. A gente precisa sair da zona de conforto, né? Não tem como. Justamente, tá tudo bem, a gente não sente desconforto nenhum, mas a vida não está fluindo. Então agora a gente vai sentir um pouquinho de desconforto, mas a vida vai fluir, os caminhos vão abrir, vocês vão ver. Depois vocês me contem, tá? Que a gente está realmente tirando tudo aquilo que prende a gente, que a gente vai arrastando aquelas correntes, que a gente nem percebe que a gente está arrastando um monte de corrente. Tá bom? Então, sintam-se bem fortalecidos. Vou deixar com essa energia aqui poderosa, tá? Eu fiz a aplicação da energia vital. Fiquem ligados que amanhã, de repente, eu entro um pouquinho antes, ao vivo, aberto para todo mundo aqui pelo YouTube mesmo, para fazer outra aplicação de energia vital para vocês. Então, um pouquinho antes do meio-dia, amanhã, fiquem ligados que eu faço uma transmissão aberta para todo mundo e depois a gente faz a nossa fechadinha ao meio-dia, tá? Amanhã a gente vai trabalhar com o chakra laríngeo, o cardíaco e o frontal. Amanhã a gente vai trabalhar com esses 3, tá? Beleza? Sono, pressão na cabeça, todo mundo normal, tá? A gente está mexendo mesmo, volto a falar, no nosso campo energético. A gente vai conversando depois até lá no grupo para a gente trocando informação. Quem não conseguiu ver desde o início, a live vai ficar disponível lá na Hotmart também. Então volta para poder assistir a primeira ativação, tá? Não tem problema. Não precisa ficar repetindo, principalmente hoje, gente. Dá um tempo para o seu corpo se ajustar a tudo isso, para deixar ele preparadinho para amanhã fazer a outra maratona de ativações. Então não precisa repetir hoje não, tá? Não repita. Deixa todo o teu corpo acostumar com todo o trabalho que foi feito para amanhã fazer o outro, tá? Para a gente continuar. Beleza? Tá? Jóia. Então a gente vai almoçar agora, que eu também estou com uma fome danada, já está caindo uns pinguinhos um pouquinho aqui mais forte. É capaz de chover, né? Tá bom? Aí pode ver o vídeo surpresa agora, pode. E receber energia vital para transmitir lá. Não tem problema, porque como fica girando energia, é capaz das pessoas continuarem recebendo. Então, quem não assistiu a live surpresa pode assistir, não tem problema nenhum. Tá, irmã? Beleza? Beijinhos em todos vocês aí. Amanhã a gente se vê, meio-dia, pontualmente a gente está por aqui. Espero. Eu falei para o Ronaldo que eu acho que eu vou levar um banquinho na mala, para quando amanhã a gente voltar, o banco está aqui esperando a gente. Tá? Depois, mais tarde, eu abro o grupo para não dar confusão, porque a gente precisa colocar os links lá. Nós vamos conversar só depois da última ativação. O grupo vai continuar fechadinho, porque senão a gente abre, todo mundo começa a falar e aí se perde até o link. As pessoas que vão entrando depois não conseguem achar o link. Então, deixa fechadinho. Sinta, se observe. Se você quiser, você escreve o que você está sentindo. Na sexta-feira, a gente abre o grupo para a gente trocar informações. Tá bom? Então, calma, tranquilo, que depois a gente fala um pouquinho. É bom que você vai percebendo, você vai se observando. Tá? Então, mais uma vez, obrigada de coração. Viu?
de coração mesmo. Fiquemos todos com a luz e até amanhã. Mas me acompanha aí pelo Insta. A gente vai continuar aqui no parque. Então eu vou gravando mais coisas interessantes para vocês. Primeiro eu vou almoçar, depois eu vou transmitir mais coisas aqui do parque. Lá pelo Story. De repente até faço uma outra live mais tarde. Vamos ver. Tá? Comigo é tudo na base da intuição, vocês já sabem. Então, beijinho aí para vocês e amanhã a gente se vê.